A origem humana é um tema que desperta grande interesse e debate acadêmico, sendo abordado sob diferentes perspectivas e disciplinas. As principais linhas explicativas sobre o tema incluem: 1. Evolução biológica clássica. Essa linha se baseia na teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX e desenvolvida posteriormente por outros cientistas. A teoria explica a origem humana como resultado de um processo de seleção natural e adaptação ao ambiente ao longo de milhões de anos. Fósseis, estudos genéticos e análises de comportamento comparado entre humanos e primatas não humanos corroboram essa abordagem. O gênero Homo, como Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens, e seus ancestrais são explorados como estágios no desenvolvimento humano. 2. Genética populacional e migração humana. Estudos genéticos modernos revelam que o Homo sapiens moderno emergiu na África há cerca de 300 mil anos. A hipótese Out of Africa é amplamente aceita, sugerindo que populações humanas migraram para outras regiões do planeta em diferentes ondas. A análise do DNA mitocondrial e do cromossomo Y tem permitido reconstruir a dispersão dessas populações. 3. Hibridização com outros homínidos. Descobertas mais recentes sugerem que o Homo sapiens cruzou-se com outras espécies humanas, como os neandertais e os denisovanos. Vestígios genéticos dessas espécies podem ser encontrados em populações modernas fora da África, indicando que a evolução humana foi um processo mais complexo e interconectado do que se acreditava. 4. Coevolução cultural e biológica. Essa abordagem examina como a evolução biológica dos seres humanos esteve profundamente interligada com o desenvolvimento cultural, incluindo o uso de ferramentas, o controle do fogo e a formação de sociedades complexas. A revolução cognitiva, descrita por Yuval Noah Harari, é um marco proposto nesse contexto, destacando o papel das capacidades simbólicas e da linguagem. 5. Pressões ambientais e climáticas. Pesquisas indicam que mudanças ambientais e climáticas, como a transição de ambientes florestais para savanas na África, tiveram um papel crucial na evolução humana. Essas transformações teriam favorecido a bipedalidade, o aumento do tamanho cerebral e outras adaptações. Epigenética e evolução não linear. A epigenética acrescenta uma nova dimensão ao estudo da evolução, mostrando como fatores ambientais podem influenciar a expressão genética sem alterar o DNA em si. Isso sugere que as pressões evolutivas podem ser mais dinâmicas e contextuais do que a seleção natural clássica pressupunha. Abordagens interdisciplinares, estudos integrando arqueologia, antropologia, biologia molecular e outras disciplinas fornecem uma visão mais abrangente da origem humana. A análise de ferramentas, restos alimentares e ocupações humanas pré-históricas complementa os dados biológicos e genéticos. Essas linhas explicativas, combinadas, oferecem um quadro cada vez mais rico e multifacetado da origem humana, ampliando o entendimento sobre como os Homo sapiens se tornaram a espécie dominante no planeta. Os debates atuais frequentemente giram em torno de detalhes específicos desses processos, como as interações entre diferentes homininos e a influência de fatores externos no desenvolvimento humano. O ramo dos Australopithecus ocupa um papel central no estudo da evolução humana, sendo amplamente reconhecido como um dos grupos-chave na compreensão das características que diferenciam os humanos modernos de outros primatas. Esses hominídeos viveram entre aproximadamente 4,2 milhões e 2 milhões de anos atrás e apresentavam uma combinação de traços primitivos e derivados que os colocam como intermediários na linha evolutiva entre os ancestrais comuns aos humanos e aos grandes macacos. Características dos Australopithecus. Os Australopithecus exibiam uma morfologia corporal que reflete adaptações ao bipedalismo e à vida em ambientes terrestres, mas ainda mantinham características ligadas à vida arborícola. Entre seus traços mais notáveis estão bipedalismo, a estrutura da pelve, dos membros inferiores e do foramen magno, a abertura na base do crânio, onde passa a medula espinhal, indica que eram capazes de caminhar eretos. Este traço é crucial, pois marca uma das primeiras grandes adaptações dos hominídeos. Capacidade craniana moderada. Apesar de terem cérebros relativamente pequenos, entre 400 e 550 centímetros, esses hominídeos começaram a exibir mudanças que indicam um aumento gradual na complexidade cerebral. Dimorfismo sexual.
Havia diferenças significativas de tamanho entre machos e fêmeas, sugerindo possíveis estruturas sociais e comportamentos específicos. Dentes e mandíbula. As adaptações dentárias mostram uma dieta diversificada, incluindo frutas, sementes e vegetação dura, além de sugerirem mudanças nos padrões alimentares. Principais espécies. As diferentes espécies de Australopithecus ajudam a mapear as variações regionais e temporais deste gênero. Australopithecus anamensis, a espécie mais antiga conhecida, 4,2 a 3,9 milhões de anos atrás, com traços que combinam características primitivas, como mandíbulas robustas e adaptações ao bipedalismo. Australopithecus afarensis, a espécie mais famosa, conhecida por fósseis como Lucy, descoberta na Etiópia em 1974, que viveu entre 3,9 e 3 milhões de anos atrás. Lucy é um marco no estudo da evolução humana por demonstrar claramente o bipedalismo. Australopithecus africanus, um hominídeo mais recente, 3 a 2 milhões de anos atrás, com o crânio mais arredondado e evidências de maior flexibilidade comportamental. Australopithecus gardi, possivelmente associado ao uso de ferramentas rudimentares, expandindo a compreensão sobre o comportamento desse gênero. Contribuições científicas. O estudo dos Australopithecus fornece insights cruciais sobre vários aspectos da evolução humana. Origem do bipedalismo. Os fósseis mostram que o bipedalismo precedeu significativamente o aumento do tamanho cerebral. Essa adaptação provavelmente surgiu como uma resposta a mudanças ambientais, como a expansão de savanas na África, que exigiam maior mobilidade terrestre. Relação com os Homo. Os Australopithecus são considerados ancestrais diretos ou próximos do gênero Homo. Espécies como o Australopithecus sediba apresentam características intermediárias, sugerindo uma ligação com os primeiros humanos. Ambiente e comportamento. Estudos paleoambientais associados aos fósseis mostram que esses hominídeos viviam em ambientes variados, incluindo florestas abertas e savanas, e adaptaram-se a uma ampla gama de recursos alimentares. Descobertas fósseis importantes. Lucy, AL288-1, um esqueleto parcial de Australopithecus afarensis que forneceu provas definitivas do bipedalismo. Criança de Taong, um crânio de Australopithecus africanos que ajudou a consolidar a África como o berço da humanidade. Pegadas de Laetoli, impressões fossilizadas na Tanzânia, datadas de 3,7 milhões de anos, confirmando que os Australopithecus eram bípedes. Importância para a evolução humana. Os Australopithecus mostram a transição crucial entre primatas arborícolas e hominídeos terrestres bípedes. Eles demonstram que a evolução humana foi um processo gradual, com diferentes adaptações ocorrendo em momentos distintos. A compreensão desse gênero permite traçar a trajetória evolutiva que levou ao surgimento do Homo erectus e, eventualmente, do Homo sapiens. Esses estudos continuam a evoluir com novas descobertas fósseis e avanços em técnicas de análise, como tomografias e datações mais precisas, enriquecendo ainda mais nosso entendimento sobre as origens da humanidade. O Homo erectus é uma das espécies mais importantes na história evolutiva humana, sendo amplamente reconhecido como um marco no desenvolvimento de características físicas, cognitivas e comportamentais que moldaram a linhagem humana. Ele viveu entre aproximadamente 2 milhões e 100 mil anos atrás, sendo a espécie com uma das maiores extensões temporais e geográficas da pré-história. Características do Homo erectus. O Homo erectus exibia uma combinação de traços anatômicos e comportamentais avançados que o diferenciavam de seus predecessores, como o Homo habilis, e o aproximavam dos humanos modernos. Bipedalismo avançado. Seu esqueleto estava totalmente adaptado à locomoção terrestre, com membros inferiores longos, pelve estreita e pés arqueados, permitindo maior eficiência na caminhada e corrida de longa distância. Capacidade craniana. O volume craniano variava entre 600 e 1.100 centímetros, significativamente maior do que em espécies anteriores. Isso sugere avanços cognitivos importantes, como maior capacidade de planejamento e organização. Anatomia facial e dentária. A face era mais achatada e o crânio possuía cristas supraciliares robustas. Os dentes eram menores e mais especializados, refletindo mudanças na dieta e no uso de ferramentas. Altura e robustez corporal. O Homo erectus apresentava uma estrutura física robusta, com altura média entre 1,50 e 1,80 metros, aproximando-se dos padrões dos humanos modernos.
Distribuição geográfica e migração. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a se dispersar amplamente para fora da África, colonizando regiões da Ásia e da Europa. Sua presença foi confirmada em África. Locais como Kobe, Quênia, e Olduvai, Tanzânia, mostram evidências dos primeiros Homo erectus. Ásia. Descobertas notáveis incluem os fósseis de Zhoukoudian, na China, conhecidos como o Homem de Pequim, e os achados em Java, Indonésia, o Homem de Java. Europa. Restos fósseis em locais como Dmanisi, na Geórgia, indicam uma migração precoce para o continente, datada de 1,8 milhões de anos atrás. Comportamento e inovações. O Homo erectus é associado a uma série de avanços tecnológicos e culturais que marcam um salto evolutivo significativo. Uso de ferramentas. É amplamente ligado à indústria acheuliana, caracterizada por bifaces, ferramentas de pedra em formato de amêndoa. Essas ferramentas eram mais elaboradas e versáteis do que as associadas a espécies anteriores. Domínio do fogo. Evidências de uso controlado do fogo, como restos carbonizados e estruturas de fogueiras, são encontradas em locais habitados por Homo erectus. O controle do fogo trouxe benefícios como proteção, preparo de alimentos e aquecimento em climas frios. Caça e dieta. Há indícios de caça cooperativa e de uma dieta variada, que incluía carne, raízes e vegetais. O consumo de carne pode ter contribuído para o aumento do tamanho do cérebro. Vida social. A organização em grupos sociais complexos é sugerida pela distribuição de fósseis e ferramentas em locais específicos, indicando possível divisão de tarefas e cooperação. Importância na evolução humana. O Homo erectus desempenha um papel central na linha evolutiva que leva ao Homo sapiens. Suas principais contribuições incluem expansão geográfica. Ele abriu caminho para a dispersão humana global, demonstrando a capacidade de adaptação a diversos ambientes. Crescimento cerebral. Aumentos na capacidade craniana em relação a espécies anteriores marcam o desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas. Cultura material. Ferramentas avançadas e o uso do fogo indicam um salto na tecnologia e na capacidade de modificar o ambiente. Precursor do comportamento moderno. Traços como organização social, cooperação e exploração de novos territórios são fundamentos do comportamento humano moderno. Principais descobertas fósseis. Algumas das descobertas mais notáveis incluem Turkana Boy, um esqueleto quase completo encontrado no Quênia, datado de 1,6 milhões de anos, que forneceu informações detalhadas sobre a anatomia e o crescimento do Homo erectus. Dmanisi. Fósseis datados de 1,8 milhões de anos que mostram uma mistura de características primitivas e avançadas, sugerindo variação dentro da espécie. Zhoukoudian, um dos locais mais importantes, com restos de pelo menos 40 indivíduos e evidências de uso do fogo. Debates e pesquisas atuais. Ainda há debates sobre a taxonomia do Homo erectus, como sua relação com espécies contemporâneas ou próximas, como o Homo ergaster, geralmente considerado uma variante africana do Homo erectus. Além disso, novas descobertas fósseis e avanços em genética molecular continuam a refinar nossa compreensão sobre essa espécie. O Homo erectus representa um ponto de transição crucial na evolução humana, encapsulando os primeiros sinais de uma humanidade que começava a dominar e transformar o mundo ao seu redor. Ele é tanto um ancestral direto, quanto um exemplo da complexidade e da riqueza do processo evolutivo. Os neandertais, Homo neanderthalensis, são uma das espécies mais fascinantes e bem estudadas no campo da evolução humana. Eles viveram principalmente na Europa e na Ásia Ocidental entre aproximadamente 400 mil e 40 mil anos atrás, coexistindo com o Homo sapiens em certas regiões durante milhares de anos. Apesar de extintos, os neandertais deixaram um legado genético e comportamental que continua a influenciar os humanos modernos. Características dos neandertais. Os neandertais apresentam uma combinação de traços físicos e comportamentais que refletem adaptações a ambientes frios e desafiadores. Anatomia robusta. Eles eram mais baixos e musculosos que os Homo sapiens, com uma altura média de 1,60 metros nos homens e 1,55 metros nas mulheres. Essa estrutura robusta era uma adaptação ao clima frio do Pleistoceno, ajudando a conservar calor. Crânio e face. Possuíam crânios alongados com capacidade craniana média de 1.400 cm3,
ligeiramente maior que a dos humanos modernos. A face era proeminente, com o nariz grande para aquecer e umedecer o ar frio. Adaptações dentárias. Os dentes frontais eram maiores, refletindo seu uso funcional, possivelmente como ferramentas auxiliares em atividades como processamento de alimentos ou trabalho com couro. Distribuição geográfica. Os neandertais eram amplamente distribuídos em ambientes diversos. Europa, desde o oeste da Espanha até o leste da Rússia. Ásia Ocidental, incluindo o Levante, regiões como Israel e Iraque. Ambientes extremos, foram encontrados fósseis em cavernas associadas a climas rigorosos, mostrando alta adaptabilidade. Comportamento e cultura. Os neandertais eram culturalmente avançados, desafiando a visão inicial de que eram brutos ou menos sofisticados do que o Homo sapiens. Uso de ferramentas. Eles criaram ferramentas de pedra do tipo musteriense associadas à cultura lítica Levallois, que exigia planejamento e habilidade técnica. Fogo e abrigos. Usavam fogo para aquecer, cozinhar alimentos e afastar predadores. Construíam abrigos em cavernas e possivelmente estruturas temporárias ao ar livre. Alimentação diversificada. Eram caçadores habilidosos, mas também consumiam vegetais, raízes e frutos. Estudos isotópicos indicam que a carne era uma parte importante de sua dieta. Arte e simbolismo. Há evidências de que usavam pigmentos e criavam artefatos simbólicos, como pingentes feitos de conchas e ossos. Interação com o Homo sapiens. Uma das questões mais intrigantes da pesquisa sobre Neandertais é sua interação com o Homo sapiens. Hibridização. Estudos genômicos mostram que os Neandertais cruzaram-se com humanos modernos. Entre 1% e 2% do DNA de pessoas fora da África é de origem Neandertal. Essas contribuições genéticas estão associadas a traços como imunidade e adaptação a climas frios, mas também a predisposições para certas condições de saúde. Convivência. Evidências arqueológicas indicam que Neandertais e Homo sapiens coexistiram em algumas regiões, como o Oriente Médio, por cerca de 5.000 anos, permitindo trocas culturais e genéticas. Extinção dos Neandertais. Os Neandertais desapareceram há cerca de 40.000 anos, e sua extinção é objeto de intenso debate acadêmico. Algumas hipóteses incluem competição com Homo sapiens. A chegada de humanos modernos pode ter criado pressão competitiva por recursos. Mudanças climáticas. Flutuações ambientais podem ter reduzido os habitats disponíveis. Hibridização. Em vez de extinção completa, parte da população neandertal foi absorvida pela linhagem do Homo sapiens. Descobertas científicas recentes. Genômica. A decodificação do genoma neandertal, liderada por Svante Pääbo, abriu uma nova era de estudos sobre as contribuições genéticas dessa espécie para os humanos modernos. Evidências culturais. Descobertas recentes sugerem que os neandertais tinham capacidades simbólicas e cognitivas avançadas, como o uso de ornamentos e rituais funerários. Saúde e doença. Estudos indicam que genes neandertais podem influenciar a resposta imunológica humana e a predisposição a doenças como diabetes tipo 2 e depressão. Importância na evolução humana. Os neandertais são cruciais para o entendimento da evolução humana por várias razões. Adaptação a ambientes extremos. Mostram como os hominíneos desenvolveram estratégias sofisticadas para sobreviver em climas frios. Legado genético. O DNA neandertal é um elo direto entre essa espécie e os humanos modernos, influenciando características biológicas até hoje. Cognição e cultura reforçam a ideia de capacidades simbólicas e culturais não eram exclusivas do Homo sapiens. Os estudos sobre os neandertais continuam a evoluir com novas descobertas arqueológicas e avanços em tecnologia científica, desafiando noções preconcebidas e ampliando nosso entendimento sobre as origens e a diversidade da humanidade. A evolução humana é uma área de estudo rica e em constante atualização, com várias espécies de hominíneos identificadas além de Homo erectus, Australopithecus e Homo neanderthalensis. Cada uma dessas espécies contribui para um quadro mais completo e complexo da história evolutiva humana. Abaixo estão algumas das principais espécies e o conhecimento atual sobre elas. 1. Sahelanthropus tchadensis, período cerca de 7 milhões de anos atrás. Localização: Chad, África Central. Características: mistura de traços primitivos, crânio pequeno, e avançados, face achatada e forame magnum posicionado abaixo do crânio, sugerindo bipedalismo.
considerado um dos primeiros representantes da linha humana após a separação do ancestral comum com os chimpanzés. Importância: proporciona insights sobre os primeiros passos do bipedalismo. 2. Ardipithecus ramidus. Período: cerca de 4,4 milhões de anos atrás. Localização: Etiópia. Características: combinação de bipedalismo primitivo com habilidades para escalar árvores. Estrutura pélvica e o forame magnum indicam capacidade de locomoção terrestre. Dentes menores e menos especializados, sugerindo uma dieta mais diversificada. Importância: ajuda a entender a transição entre vida arbórea e terrestre. 3. Parânthropus robustus. Espécies principais: Paranthropus robustus, Paranthropus boisei, Paranthropus aethiopicus. Período entre 2,7 milhões e 1,2 milhões de anos atrás. Localização: África Oriental e Meridional. Características: especialização em dietas duras, com mandíbulas e dentes extremamente robustos. Crânio com crista sagital proeminente, onde se fixavam músculos poderosos da mastigação. Menor capacidade cerebral em comparação com outras linhagens contemporâneas. Importância: representam um ramo lateral da evolução humana, mostrando estratégias adaptativas distintas. 4. Homo habilis. Período: cerca de 2,4 a 1,5 milhões de anos atrás. Localização: África Oriental. Características: considerado o primeiro fabricante de ferramentas, associado à cultura olduvaiense. Volume craniano entre 500 e 700 centímetros, maior do que os australopithecus. Mistura de características de australopithecus, braços longos, e Homo, habilidades cognitivas avançadas. Importância: marca o início do gênero Homo e do uso sistemático de ferramentas. Homo ergaster. Período: cerca de 1,9 a 1,4 milhões de anos atrás. Localização: África Oriental e Meridional. Características: fisicamente similar ao Homo erectus, mas geralmente considerado uma espécie africana distinta. Altura e proporções corporais semelhantes às dos humanos modernos. Associa-se à fabricação de ferramentas acheulianas. Importância: um dos primeiros hominíneos a demonstrar adaptações completas ao bipedalismo e ao clima quente. 6. Homo heidelbergensis. Período: cerca de 600 mil a 200 mil anos atrás. Localização: África, Europa e Ásia Ocidental. Características: volume craniano entre 1.100 e 1.400 centímetros. Face robusta e mandíbula grande, mas com traços intermediários entre Homo erectus e humanos modernos. Associado ao uso de ferramentas avançadas e à caça organizada de grandes animais. Importância: considerado o ancestral comum entre Neandertais e Homo sapiens. 7. Denisovanos. Período: cerca de 200 mil a 50 mil anos atrás. Estudo genético indica maior amplitude temporal. Localização: Sibéria e Ásia Oriental. Características: conhecidos principalmente por DNA extraído de fósseis escassos, dentes e fragmentos ósseos. Genoma indica cruzamento com humanos modernos e neandertais. Importância: contribuíram geneticamente para populações modernas, especialmente povos do Pacífico e do Sudeste Asiático. Homo floresiensis, período cerca de 100 mil a 50 mil anos atrás. Localização: Ilha de Flores, indonésicas. Estatura pequena, cerca de 1 metro de altura, apelidado de Hobbit. Capacidade craniana de apenas 400 centímetros, mas evidências sugerem comportamento complexo, incluindo fabricação de ferramentas e caça cooperativa. Mostra que a evolução humana envolveu espécies adaptadas a ambientes insulares. Homo naledi, cerca de 335 mil a 236 mil anos atrás. Localização: África do Sul. Características: mistura de traços primitivos, pequeno cérebro de 450 a 610 centímetros, e modernos, pés e mãos adaptados ao bipedalismo e manipulação de objetos. Evidências de comportamento ritual, como possível disposição intencional de corpos em cavernas. Importância: desafia cronologias convencionais da evolução humana, coexistindo com Homo sapiens em tempos recentes. O gênero Homo sapiens representa o ápice da linhagem evolutiva humana até agora, destacando-se por sua complexidade cognitiva, habilidades sociais, capacidade de adaptação e impacto global. Nossa espécie emergiu como resultado de um longo processo evolutivo, e seu sucesso está ligado a características únicas que moldaram não apenas sua sobrevivência,
mas também a transformação do mundo ao seu redor. Origem e datação: Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos, com os fósseis mais antigos conhecidos encontrados em Jebel Irhoud, no Marrocos. Essas descobertas reavaliaram as teorias anteriores, que situavam sua origem exclusivamente no leste da África. Estudos genéticos e fósseis sugerem que Homo sapiens emergiu na África em um processo gradual, com populações geneticamente diversas que posteriormente convergiram. Diferenciação física: cérebro. O volume craniano médio varia entre 1.300 e 1.500 centímetros, mas o formato globular do crânio, característico dos humanos modernos, diferencia a espécie de seus ancestrais, como os Neandertais e Homo erectus. Essa morfologia está associada a áreas cerebrais dedicadas à cognição complexa. Face. Apresenta traços delicados e retraídos, com queixo proeminente, ausente em outras espécies de Homo. A falta de proeminência na testa e os ossos faciais reduzidos refletem mudanças funcionais e estéticas ao longo do tempo. Corpo. Proporções corporais adaptadas a climas variados. Humanos modernos possuem pernas longas e um tronco relativamente curto, facilitando a locomoção eficiente. Cognição e complexidade mental. Raciocínio abstrato. O Homo sapiens possui capacidades cognitivas avançadas que permitiram a criação de ferramentas complexas, arte, planejamento estratégico e linguagem simbólica. Inovação tecnológica. Desde ferramentas de pedra até o domínio de materiais avançados, como o osso e o marfim, os humanos modernos inovaram constantemente. Culturas como a aurignaciana, na Europa, introduziram técnicas sofisticadas. Senso de tempo. Evidências arqueológicas indicam planejamento a longo prazo, como armazenagem de alimentos e estratégias sazonais de caça e coleta. Linguagem e comunicação. Linguagem articulada. A capacidade de linguagem complexa é uma das características mais marcantes de Homo sapiens. Essa habilidade é associada à anatomia do trato vocal, incluindo a posição rebaixada da laringe e a áreas cerebrais especializadas, como o córtex pré-frontal e as áreas de Broca e Wernicke. Expressão simbólica: pinturas rupestres, esculturas, joias e outras manifestações artísticas, datadas de até 100 mil anos atrás, demonstram comunicação simbólica e abstração. Cultura e tradição. A transmissão de conhecimento por meio de linguagem e ensino consolidou tradições culturais, permitindo o acúmulo de saberes entre gerações. Adaptação e expansão geográfica. A dispersão: o Homo sapiens começou a migrar para fora da África há cerca de 70 mil anos. Em menos de 50 mil anos, colonizou quase todos os continentes, incluindo ambientes extremos como desertos, tundras e florestas tropicais. Interações com outras espécies. Durante sua expansão, Homo sapiens interagiu, cruzou e competiu com outras espécies de Homo, como Neandertais e Denisovanos. Esses encontros resultaram em trocas genéticas que influenciam os humanos modernos, como adaptações à altitude e imunidade. Comportamento social e organização. Sociedades complexas. Desde o início, Homo sapiens organizava-se em grupos cooperativos, capazes de caçar, coletar e dividir recursos. Isso foi essencial para sua sobrevivência. Redes sociais. O tamanho de grupos humanos e suas redes sociais eram maiores que os de outros hominíneos, permitindo maior troca de informações e inovações. Rituais e religião. Práticas funerárias e evidências de culto, como sepulturas intencionais e oferendas, sugerem crenças espirituais e o desenvolvimento de religiões. Arte e cultura. Arte rupestre. Pinturas em cavernas, como as de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, mostram um senso artístico e simbólico apurado. Artefatos. Estatuetas como a Vênus de Willendorf e ornamentos indicam uma preocupação com estética, status e identidade. Música. Flautas feitas de osso, datadas de cerca de 40 mil anos, são evidências das primeiras manifestações musicais. Diferenças genéticas e biológicas. O genoma de Homo sapiens é altamente diversificado, refletindo adaptações regionais a ambientes variados. Genética de Neandertais e Denisovanos foi incorporada em populações humanas modernas fora da África, contribuindo para características como resistência a doenças e adaptação ao frio. Impacto ambiental. O Homo sapiens alterou significativamente o ambiente em todas as regiões onde chegou, desde a caça em larga escala até o uso do fogo para modelar paisagens. Durante o período neolítico, há cerca de 12 mil anos,
A domesticação de plantas e animais deu origem à agricultura, marcando o início de transformações ecológicas permanentes. Importância na evolução. O Homo sapiens é o culminar de uma trajetória evolutiva que combina biologia, cultura e tecnologia. Sua capacidade de adaptação, inovação e cooperação o diferencia de outras espécies do gênero Homo, permitindo que transcendesse barreiras biológicas e geográficas para moldar o planeta e sua história. Com uma combinação de evolução biológica e cultural, os humanos modernos são um testemunho da complexidade e plasticidade da vida na Terra. A chamada revolução cognitiva é um dos marcos mais importantes na história evolutiva do Homo sapiens. Este termo, popularizado pelo historiador Yuval Noah Harari, refere-se a um período em que os humanos modernos desenvolveram capacidades cognitivas extraordinárias, permitindo a criação de linguagem simbólica, culturas complexas e tecnologias avançadas. A revolução cognitiva ocorreu por volta de 70 mil a 50 mil anos atrás, embora seu início possa ter raízes mais antigas. Abaixo exploramos os principais aspectos desse fenômeno. O que foi a revolução cognitiva? A revolução cognitiva representa uma mudança significativa na forma como o Homo sapiens processava informações, resolvia problemas, se comunicava e interagia socialmente. Foi marcada pelo surgimento de habilidades mentais únicas, como o pensamento abstrato, a criatividade, a linguagem complexa e a capacidade de imaginar realidades que não existem fisicamente, como mitos, religiões e conceitos sociais. Fatores biológicos subjacentes. Mudanças neurológicas. Acredita-se que uma reorganização cerebral, e não necessariamente um aumento no tamanho do cérebro, tenha sido crucial. O córtex pré-frontal, relacionado à tomada de decisões e ao planejamento, desempenhou papel central. Mutação genética. Alguns cientistas sugerem que mutações genéticas, como no gene FOXP2 associado à linguagem, possam ter desempenhado um papel importante no surgimento da linguagem articulada. Conexões neurais. O aprimoramento das conexões entre diferentes regiões do cérebro permitiu maior integração de informações sensoriais e emocionais. Principais características da revolução cognitiva. 1. Linguagem simbólica e articulada. A linguagem do Homo sapiens permitiu não apenas a troca de informações práticas, como a localização de alimentos, mas também a transmissão de conceitos abstratos, emoções e ideias complexas. Diferente de outras formas de comunicação animal, a linguagem humana permitiu a criação de narrativas fictícias essenciais para a cooperação em larga escala. Exemplos de expressões linguísticas incluem o surgimento de mitos, leis e estruturas sociais. Pensamento abstrato e criatividade. Os humanos começaram a criar arte, como as pinturas rupestres de Chauvet e Lascaux, e esculturas como a Vênus de Willendorf. Ferramentas e armas tornaram-se mais sofisticadas, incluindo pontas de flechas, anzóis e agulhas. A capacidade de imaginar cenários futuros possibilitou o planejamento a longo prazo. 3. Cooperação em larga escala. Enquanto outros animais cooperavam em grupos pequenos, baseados em relações familiares, o Homo sapiens conseguiu formar comunidades grandes e flexíveis, muitas vezes baseadas em crenças compartilhadas, como mitologias ou religiões. Essa habilidade foi crucial para a organização de sociedades complexas, permitindo o surgimento de comércio, alianças e até conflitos coordenados. 4. Inovações tecnológicas. Ferramentas passaram de simples instrumentos de pedra para utensílios elaborados de osso, marfim e madeira. Surgiram evidências de tecnologia marítima, como a navegação e a ocupação de ilhas remotas. Impacto na cultura e na sociedade. Criação de mitos e religiões. A habilidade de imaginar e acreditar em entidades invisíveis ou conceitos intangíveis, como deuses ou espíritos, facilitou a coesão social em grupos maiores. Estruturas sociais. A revolução cognitiva permitiu a criação de hierarquias sociais baseadas em papéis e regras compartilhadas, em vez de depender apenas da força ou da proximidade genética. Arte e simbolismo. Pinturas, esculturas e ornamentos, datados de 40 mil a 50 mil anos, mostram que os humanos passaram a expressar sua visão do mundo de forma simbólica. Diferenças em relação a outros hominídeos. Embora espécies como os neandertais e denisovanos tivessem ferramentas e possivelmente alguma forma de linguagem, não há evidências de que possuíssem a mesma capacidade de criar narrativas abstratas ou culturas altamente simbólicas.
O Homo sapiens se destacou por sua capacidade de cooperação flexível em grandes grupos, ao contrário de outras espécies que operavam em grupos familiares menores. Por que a revolução cognitiva foi crucial? Adaptação e sobrevivência. O pensamento abstrato permitiu a rápida adaptação a novos ambientes, dando ao Homo sapiens uma vantagem competitiva sobre outros hominíneos. Dispersão global. Facilitou a migração para fora da África e a colonização de todos os continentes habitáveis. Impacto ambiental. A capacidade de modificar ecossistemas e domesticar animais e plantas marcou o início de uma nova relação entre os humanos e o mundo natural. Evidências arqueológicas. Artefatos. As pinturas rupestres em Altamira e as ferramentas avançadas do Paleolítico Superior são evidências do salto cognitivo. Restos humanos. Enterros intencionais com oferendas e decoração corporal sugerem pensamento simbólico e crenças espirituais. Implicações contemporâneas. A revolução cognitiva foi o ponto de partida para o desenvolvimento de civilizações complexas, tecnologias avançadas e a construção de culturas humanas diversificadas. Ela continua sendo objeto de intenso estudo em disciplinas como neurociência, genética, arqueologia e antropologia, oferecendo insights sobre o que nos torna humanos. A revolução cognitiva, portanto, é mais do que uma etapa evolutiva, é a base do que define a humanidade. Nossa capacidade de pensar abstratamente, comunicar ideias complexas e criar mundos simbólicos é o que nos diferencia de todas as outras espécies conhecidas.